Muito bem, o Deus que nós conhecemos, o que eu conheço hoje como o Senhor Deus do céu, o Criador do céu e da terra, Ele se apresentou a primeira vez ao ser humano para Abrão, que depois veio a ser Abraão. Então eu vou falar Abraão. Você vê lá em Gênesis capítulo 12, pela primeira vez Deus se apresenta. Desde quando Deus havia criado o homem, e havia uma intimidade muito grande entre Deus e Adão, né? Adão e Eva, e essa comunhão foi perdida. Muito tempo depois, Deus se apresenta para Abrão, e ele fala: Abrão, sai da tua casa, sai dos teus parentes, eu vou abençoar você, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Abrão estava lá na região de Ur dos Caldeus, lá onde hoje é Iraque, Irã. Estava no meio daqueles povos com seus deuses. E de repente o Deus do céu, um Deus que ele não conhecia, se apresenta e fala: olha, sai daqui e vai para onde eu te mostrar que eu vou fazer de você uma bênção. Tempos depois, isso está em Gênesis capítulo 12, tempos depois, lá em Gênesis capítulo 15, Deus fala novamente com Abrão e fala: Abrão, eu vou ser o teu escudo e o teu galardão, eu vou te proteger, anda na minha presença e seja perfeito, eu vou te proteger. Mas ainda Deus não disse o nome dele. Ele continua falando: olha, eu vou ser o teu Deus, eu vou te proteger, pode confiar em mim. E irmãos, nessa época não era fácil, né? Havia cidades, havia tribos, havia etnias, e era guerra braçal. Eles faziam algumas alianças entre si para se proteger uns dos outros. E de repente Deus fala: Abraão, eu vou te proteger, pode confiar em mim. E Abraão nunca fez aliança com nenhum povo da terra, até porque Deus falava: não se mistura. E a confiança dele era só Deus. E aí chega no ponto que eu quero ler com você. Por favor, abra em Gênesis 17. Gênesis 17. Então lembra, em Gênesis 12 Deus fala: sai da tua família, sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Eu tenho uma terra para você e vou fazer de você uma nação. Gênesis 15, Deus aparece novamente, fala com ele e diz: eu vou ser o teu escudo, eu vou ser a tua recompensa, eu vou te proteger. Mas agora em Gênesis 17, anos e anos depois, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai. Aleluia! O Deus Todo-Poderoso, ele se apresenta para Abraão como: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai. Porque ele já tinha andado com Deus uns 25 anos, sem conhecê-lo, mas confiando e obedecendo. E agora Deus fala: eu sou o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Eu vou pedir para você guardar essa palavra de El Shaddai para Abraão. Anda na minha presença e seja perfeito. Ou seja, fica comigo, não se afasta, confia em mim, anda comigo, fica comigo e seja perfeito. Ou seja santo. Muitas vezes Deus fala: seja santo porque eu sou santo. Fica comigo, mas seja perfeito. Busca a santidade, obedeça, não vai pela sua própria cabeça. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Aqui Deus estabelece um pacto, o pacto de graça, um pacto de graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Abraão não fez nada para merecer, é pura graça, é puro misericórdia de Deus. Deus falou: eu vou fazer um pacto entre eu e você, e entre você e a sua descendência. Eu sou o Deus Todo-Poderoso,
e eu serei o seu Deus, a sua proteção, o seu galardão. Amém? Amém? Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele conhecia Deus pelo seu nome, El Shaddai, por esse nome de Deus, né? Deus tem 73 nomes que manifestam, né, as suas virtudes e as suas qualidades. Muita coisa aconteceu, você conhece a Bíblia, se não conhece, trate de conhecê-la, porque é um privilégio você tê-la. Muita coisa aconteceu, o povo realmente foi crescendo, se tornou uma nação, essa nação foi para o Egito, foi escravizada, o povo de Deus, essa nação passou 400 anos no Egito, 400 anos, geração após geração, convivendo com os deuses do Egito, com os costumes pagãos, 400 anos. Eles não tinham a Bíblia, como nós temos. Era muita tradição oral, 400 anos. Até que Deus se revela para Moisés. E começa a falar com Moisés e fala: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está no Egito, e eu vou enviar você como libertador do meu povo. E aí Moisés faz uma pergunta, quem sabe? Qual é o teu nome? Quem é o Senhor? Para que eu chegue lá no Egito e diga: olha, esse Deus, essa pessoa me enviou, o que eu digo, Senhor? Para Abraão, Deus se apresentou pelo nome: eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O que foi que Deus falou para Moisés? Moisés, aquele povo que há 400 anos nem conhecia mais Deus, conhecia mais os deuses do Egito, né? Moisés, diga a eles que eu sou te enviou. Eu sou o que sou. O eterno, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou te enviou. Que é o tetragrama, Yahvé, que quer dizer eu sou. Olha que nome. Uma coisa tão poderosa, tão santa, tão misteriosa, que durante séculos e séculos e gerações foram se passando, e eles, não sabendo o nome de Deus, chamavam Deus de o nome. Até hoje, Hashem, Hashem, Baruch Hashem, bendito o nome. Até hoje os judeus bem ortodoxos não pronunciam o nome Yahvé, não pronunciam eu sou. Eu sou. Quando vieram prender Jesus lá no Getsêmani, e aqueles soldados com as tochas e com os porretes e as espadas falam: quem é ele? Cadê ele? Quem é? Quem é Jesus? Quem é? E você se lembra dessa passagem tremenda da Bíblia, quando Jesus se adianta um passo e fala: eu sou. Quem é? Quem é? Ele fala: eu sou. E diz a palavra no livro de João que quando ele disse eu sou, os soldados recuaram um passo e caíram por terra. Eu sou. E é interessante você saber que na língua hebraica não existe eu sou. Não existe o verbo ser, estar na primeira pessoa do singular. Eu não falo eu sou Alexandre, eu falo eu Alexandre, Ani Alexandre. Não existe eu sou. Existe eu serei, existe eu fui, mas eu sou é Deus. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falava. E quando ele falou simplesmente eu sou, todos recuaram e caíram. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? O nome, bendito o nome, Baruch Hashem, bendito o nome, bendito o nome. O Deus Criador, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, não se pronuncia o nome dele, é o nome. Então, esse Deus vivo, santo, poderoso, Criador do céu e da terra, que se apresenta como o único Deus verdadeiro, que é, ele enviou o seu próprio Filho.
O seu próprio Filho veio em carne, veio como homem, veio como ser humano, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, diz João. E aí Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o meu Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio e ele começa a dizer que Hashem é Pai. Jesus, ele fala, ninguém viu o Pai, senão o Filho. Eu sei do que eu estou falando. As coisas que eu falo, eu ouvi do meu Pai. Então ele de repente vem para a terra e ele fala, olha, se vocês não creem que eu sou, pelo menos creiam pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. E ninguém pôde curar um cego de nascença, ninguém pode trazer uma pessoa de volta viva, ninguém curava um leproso, ninguém curava um paralítico de nascença. Ele fala, creia ao menos pelas obras. Mas então, Jesus Cristo vem e fala, olha, Eu Shaddai, o Todo-Poderoso, Hashem, que vocês nem pronunciam o nome dele, é o meu Pai. E ele pode ser seu Pai também. Porque quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. E quando os discípulos então perguntavam ao Senhor, nos ensina a orar, como é que se ora? E Jesus disse, quando você for orar, você diga assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, El Shaddai, o Todo-Poderoso, Hashem, Pai. É muita intimidade. Mas e aquela distância entre Deus e o homem? E aquela... Você percebe, irmão? Quando você for orar, você entra no seu quarto, fecha a porta e o Pai que está em secreto te ouve. Jesus disse. O Pai. E agora eu quero te mostrar um dos textos mais lindos da Bíblia, que é toda linda, que está em 2 Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. Eu acho muito linda aquela promessa que Deus fez para Abraão, em Gênesis 17, quando ele fala, anda na minha presença e seja perfeito. Eu sou o El Shaddai, e eu vou ser o teu escudo, e eu vou fazer uma aliança com você. É lindo, mas não se compara com essa 2 Coríntios capítulo 6, 17. 2 Coríntios 6, 17. Eu vou ler o 16 para ter um contexto, tá bem? 2 Coríntios 6, 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Você é o templo do Deus vivo. A palavra nos afirma, nos ensina o tempo todo que quando você recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada na sua vida. O Espírito Santo. E nós somos o templo do Deus vivo. Aleluia. Isso é muito grande, não cabe muito nas cabeças. E ele fala, por isso que nós somos um vaso de barro. E a excelência do poder é dele. Nós somos só um vaso de barro. Mas somos o templo, a casa, a habitação do Espírito Santo. Aí Deus fala assim, portanto, saiam do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. O que ele está dizendo? No versículo 14 ele fala, filho, cristão, crente, não se coloque num jugo desigual com o incrédulo. Que aliança pode haver entre luz e trevas? Que aliança pode haver entre Deus e Belial, a perversidade? Não vos associeis com as trevas,
Portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, El Shaddai. Aleluia! O Todo-Poderoso. Ei, você entendeu? Amém? Então, reflete isso. Para Abraão, ele só se apresentou como El Shaddai. Ele falou, anda na minha presença e seja perfeito. Mas para mim e para você, que nós vivemos na dispensação já de Cristo, que Cristo veio para nos levar ao Pai, para nós, ele fala quase a mesma coisa. Ele fala, aparte-se deles, não toque em nada imundo, ou seja, anda na minha presença e seja perfeito, e eu serei para você pai, e você será para mim filho e filha, diz El Shaddai, diz o Todo-Poderoso. Aleluia. Por isso que os homens de Deus e mulheres falam, por isso temos tal confiança. Agindo Deus, quem impedirá? Que me poderá fazer o homem? Irmão, o meu Pai é o Todo-Poderoso. Ele é meu grandíssimo galardão, Ele é o meu escudo, Ele é a sombra à minha direita, Ele é a minha retaguarda. Então, somente apartai-vos, não toque nada imundo. Ele fala, seja santo, porque eu sou santo, e eu serei o seu pai. E você será meu filho e minha filha. Amém? Ora, amados, já que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia. Então, o que eu quero falar para você hoje é muito simples. Jesus veio para nos levar ao Pai. Houve um tempo na minha vida quando eu não conhecia ainda Deus. Eu orava, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Eu sempre orei assim, desde criança, Senhor Deus. E eu lia vários livros orientais, de religiões orientais. Esse é o meu background, né? E depois, pela influência católica, eu continuava dizendo Senhor Deus, com todo respeito. Mas quando eu recebi Jesus Cristo como Senhor da minha vida, e Jesus me apresentou Deus como Pai, irmãos, Deus é meu Pai. Quem está comigo, quem me ouve orar, sempre fala, Pai, Pai, Senhor, Pai, Pai. Você tem um Pai todo-poderoso que está no céu. Não decepcione o seu pai. Não entristeça o seu pai. Isso é tão sério que lembra que Jesus falou, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, né? Jesus falou, sabe, eu tenho uma coisa contra você. Eu conheço as suas obras, eu vejo que você se esforça, eu vejo que você não aceita aqueles que se dizem apóstolos sem serem, eu vejo a tua perseverança, vejo o teu trabalho, mas tem uma coisa que eu tenho contra você, é que você abandonou o seu primeiro amor. O seu amor. O que o Pai quer de você é amor. Quem aqui já é pai ou mãe, ou quem aqui é pai ou mãe, sabe como a gente preza, como a gente valoriza o amor dos nossos filhos. Como é importante para mim o amor da minha filha, o amor do meu filho. Como é importante para mim o amor do meu genro e da minha nora, que são os filhos que Deus agregou. Como é importante a gente ter essa reciprocidade, porque o amor de pai que eu tenho, bom, eles até sabem, né, que eu sou pai coruja. O amor é tão grande, mas a gente quer o recíproco, não é? O amor que o pai tem por você é infinito.
Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu próprio único filho por você, para que você também se torne filho. Mas sabe o que Ele requer de nós? Amor. Não é religiosidade, não é coisa mecânica, não é uma simples aliança de proteção. Para Abraão ele se apresenta como o todo-poderoso Deus da aliança, um pacto de graça, mas para nós ele se apresenta como o todo-poderoso e que se oferece, eu vou ser seu pai. Você me aceita como seu pai? Olha, por isso que eu sempre falo, olha, eu mais o Espírito Santo é covardia, porque o meu pai é o todo-poderoso. Amém? Você está comigo? O que Jesus requer, o que Deus requer de nós é amor. É amor verdadeiro, aquele primeiro amor. Eu vou aconselhar você a se lembrar, traga à memória as coisas que te trazem esperança. E aí para um pouquinho para se lembrar como é que foi a sua conversão, qual foi o seu encontro com Jesus Cristo. Se você não se lembra quando foi o seu encontro com Jesus, você pode se encontrar hoje com Ele. Mas esse primeiro encontro é o primeiro amor, ele é marcante. Eu voltei de Minas Gerais, lá na cidade de Machado, eu voltei andando nas nuvens, ou era outro. Eu já estudava em São Paulo, já fazia faculdade veterinária, e eu me lembro que naquela primeira semana que eu estava em São Paulo, depois de ter aceitado Jesus Cristo como meu Senhor e ter recebido Deus como meu Pai, naquela primeira semana em São Paulo, eu me lembro de uma cena que eu estava no metrô, tinha 19 anos, todo mundo de cara fechada, de cara séria no metrô, e eu estava explodindo, eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria falar, olha, eu conheci Jesus, eu descobri que eu tenho um Pai no céu, sabe, eu achava que a Bíblia era mentira, nem lia a Bíblia, eu achava que tinham alterado tudo, mas olha, você precisa saber, e eu ficava assim, que nem Síria na lata, eu queria contar para as pessoas de Jesus, e aí eu acho que me faltou coragem, eu sempre fui tímido. Mas aí eu cheguei em casa no fim de semana, voltei para Ubatuba, já tinha minha namorada, né, que foi graças a ela que eu conheci Jesus, e já que eu não consegui falar para ninguém, eu fui falar para o meu pai. Falei, pai, eu entreguei a vida para Jesus. Tão feliz. O meu pai, sério, falou, muito bem, filho, que bom. Respeito muito essa decisão sua pessoal. Mas olha, isso é fogo de palha, vai passar. Eu não quero que você fale disso para os seus irmãos, porque cada um tem direito de achar seu caminho. Eu amo meu pai, é o meu exemplo. Mas foi uma ducha de água fria. Ufa, que ducha de água fria. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aquele fogo de palha pegou no graveto, pegou num galho maior, pegou numa tora, pegou numa montanha, e aquele fogo está ardendo até hoje. Ah, Senhor, e eu quero apresentar para você El Shaddai, seu Pai. Amém? Seu Pai. Só que você precisa conhecer o amor dele por você, para que você possa retribuir esse amor. Como é que nós podemos amar quem não conhecemos? Por isso que é importante você conviver com ele, anda com ele, conversa com ele, lê a palavra para conhecê-lo. O profeta Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu vou pedir para você abrir em Efésios capítulo 1, por favor, Efésios 1, no verso 17. Esse aqui é um recado do céu para você. Efésios 1, 17. Efésios 1, 17 a 19. Para que o Deus, na verdade, Paulo está dizendo, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando de vocês nas minhas orações, para que, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria
e revelação. Que Deus dê... perdão, eu estou no 1, você está comigo? 1, amém. Que Deus dê para você o espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus, que vai cair todo o véu de incredulidade, e você vai receber um espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua graça nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Existe um poder muito grande sobre você se você crer, mas você tem que ter aberto o seu entendimento, os olhos do seu coração. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Me deixa entender o Senhor como meu Pai. Me deixa entender o seu amor por mim. E aí, no capítulo 3, no verso... Não, perdão, é isso, 3,17. 3,17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, você tem que estar fundado, enraizado, arraigado em amor, o amor de Cristo e o amor por Cristo, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você precisa conhecer o tamanho do amor de Cristo, do amor de Deus, a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus por você. Para que você possa amá-lo tanto assim. Você imagina, alguns respeitam tanto Deus que lhe chamam de Hashem, o nome. Outros alcançam intimidade para chamá-lo de Abba, Pai. Pai. Quantas vezes eu falo, Deus é muito bonzinho. O meu Pai é muito bonzinho, como Ele cuida da gente. Essa intimidade Deus quer ter com você. Anda na minha presença, eu vou ser pai, você vai ser meu filho, você vai ser minha filha. Amém? Amém? E Jesus ensinou como é esse amor do Pai. Ele contou uma parábola, que a gente chama de parábola do filho pródigo. Porque sabe o que é pródigo? Não é de prodígio. Pródigo é aquele que desperdiçou todos os seus bens. Isso é filho pródigo. Jesus contou a parábola do filho pródigo em Lucas, capítulo 15. Ele fala, havia um pai que tinha 2 filhos, e um dia um dos seus filhos veio e falou, pai, me dá tudo que eu tenho por direito de herança, me dá tudo porque eu vou cuidar da minha vida. Jesus contou essa história para fazer a gente entender El Shaddai como pai. E aquele pai com o coração doído falou, está aqui filho, essa é a sua parte da herança. O filho pegou tudo que tinha e foi embora para uma terra distante, nem se despediu do pai. E lá naquela terra distante, ele dissipou todos os seus bens, com festas, com prostitutas, com tudo que ele achava que devia fazer, até que ele ficou sem nada. E quando ele ficou sem nada, ele se lembrou do seu pai. Enquanto isso, Jesus diz, o pai que ficou em casa, todos os dias ia para a varanda da sua casa, eu estou colocando nas minhas palavras, e ficava olhando para o horizonte, será que é hoje que meu filho volta? Será que é hoje que meu filho volta? O irmão já estava bravo, o irmão que ficou em casa já estava bravo com o outro. Irmão é irmão, né? Aquele picareta safado levou tudo que era dele e foi embora, e eu aqui trabalhando sozinho na terra do pai,
né? Mas o pai tem um coração de pai, e o pai não pensava quanto tempo já tinha passado, o pai não pensava em quanto que o filho tinha dissipado dos seus bens, o pai só esperava, será que o meu filho volta hoje? Você percebe? El Shaddai, pai, Jesus. E então um dia aquele filho lá na terra distante, ele fala, olha, não me resta mais nada, eu estou aqui comendo a comida dos porcos, eu vou voltar para a casa do meu pai, quem sabe meu pai me recebe como um trabalhador, porque eu já não sou digno mais de ser chamado filho, eu sei. Se ele me receber, pelo menos, como um trabalhador, porque o meu pai cuida bem dos trabalhadores dele, lá eu vou ter comida. E o filho voltou, e Jesus conta o quê? Quando o filho ainda longe vinha, o pai já viu, porque o pai estava sempre esperando pelo filho, o pai viu que o filho vinha, e o que o pai fez? Preparem uma festa, preparem uma roupa para o meu filho deve estar precisando de roupa. Tragam o anel da família, o anel de autoridade, tragam o anel, sandália para ele, matem o bezerro cevado, hoje vai ter festa. O meu filho estava perdido e ele voltou, e o pai corre ao encontro do filho. Sabe, isso é amor de pai. É assim. Amém? Esse é o seu pai que está no céu. Esse é o seu pai que fala para você, filho, mas eu tenho uma coisa contra você, filho. Você ficou todo bonitão, todo cientista, todo teólogo, me busca quando te interessa, acredita no que te interessa. E cadê o amor? Eu tenho contra você que você deixou o teu primeiro amor. E filho sem amor pelo pai. O pai não deixa de amar. Mas o filho que não ama o pai, não tem intimidade com o pai, não se achega ao pai. Não foi assim que ele falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença, e eu te protejo. Amém? Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês, como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E o pai está falando hoje para você, filho, resgata o teu amor e volta para casa. E volta para casa, não estou dizendo voltar para a igreja, não é isso. Estou falando volta para o pai, volta para o colo do pai, volta para a intimidade do pai, volta para obedecer o pai. E claro, entre outras coisas, ele fala, não deixe de congregar, mas, entende? Volta. Resgata o teu primeiro amor, traz à memória as coisas que trazem esperança. Lembra como foi a sua conversão. Lembra de quantas vezes Deus já te protegeu, já mostrou seu amor. Lembra de quantas vezes você entrou no teu quarto desesperado e orou e o pai te ouviu. Hoje mesmo o testemunho da Isis, né, como o pai ouviu, pediu de manhã, já estava a resposta da bênção à tarde. É covardia, né? Amém? Eu quero hoje orar para que você resgate o seu amor. Porque quando Jesus fala, eu tenho contra você que você deixou o seu amor. Porque o pai não deixa. O pai estava te esperando. De novo. Será que é hoje que o meu filho volta a entregar o coração dele para mim? Amém? Você entende? Eu passei vários desafios na vida. Um deles, eu me lembro, quando eu fiz uma pós-graduação na USP. Um MBA, né, como fala, na FIA, Fundação de Administração da USP. Então, durante 1 ano e meio, semanalmente, eu ia de Ubatuba para São Paulo, toda semana, durante 1 ano e meio, para estar com filósofos, sociólogos, administradores de empresas, gente muito culta, muito sábia, muito inteligente e muito incrédula. E eu pensei, será que esse ano e meio vai abafar a minha fé? Será que vai abafar a minha fé? E eu pedi, Espírito Santo, me ajuda. E olha que foi uma bênção. Minha fé não diminuiu. Aquele fogo de palha não diminuiu. Com 1 ano e meio, ouvindo sociólogo, filósofo e etc. E ainda tive a oportunidade de apresentar um trabalho baseado no trabalho que eu fazia na igreja. E várias pessoas foram tocadas. Cadê o seu amor por Jesus? O verdadeiro amor lança fora todo medo.
Quando você entende a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo, quando você está arraigado nesse amor, nada pode te segurar. Porque o seu Pai é o Todo-Poderoso. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero muito com você fazer uma oração, porque se você o ama tanto assim, porque Ele nos ama, né? Sabe, Jesus disse assim, quando Ele orou lá em João capítulo 17, eu vou ler só esse... Queria chamar o Ministério de Louvor aqui, João 17, 25, quer ver? Eu acho que é esse texto, João 17. Olha só, João 17, 25, ouça. Pai justo, Jesus está orando ao Pai, você sabe, João 17 é uma oração de Jesus. Se você algum dia teve uma curiosidade de saber como será que Jesus orava, Ele ensinou a orar o Pai Nosso, que a gente chama de Pai Nosso, que é um modelo de oração. Tem uns ensinamentos, mas aqui é Jesus orando, né? João 17 é a oração de Jesus ao Pai. E no versículo 25, Jesus diz assim, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, falando dos discípulos, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. João 17, 26, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus nunca apresentou para eles El Shaddai. Jesus não apresentou para eles Yahvé. Jesus não falou para eles de Hashem, o nome. Jesus apresentou para eles Abba, o Pai. Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe falei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja neles e eu neles esteja. Quando você conhece Deus como Pai, aí é só amor. É amor. Por isso que Jesus fala, eu apresentei o teu nome para eles, Pai, e farei conhecer mais ainda, para que o amor com que tens me amado esteja neles. Deus quer que você entenda o amor que Ele tem por você, mas Deus quer de você amor por Ele, porque Ele é Pai. Ele é Pai. Já pensou se você hoje, antes de dormir, falar com seu Pai que está no céu? Conversar com seu Pai. O filho às vezes reclama, e pode reclamar de Deus? Pode reclamar com Deus? Pode. Deus fala, venha, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar, filho. Vinde e arrazoemos. O que aconteceu? Por que você está triste? Fala para mim. Apresenta a Ele todas as tuas petições e súplicas com orações e ações de graça. Já pensou se você amanhã cedo, quando acordar, falar, Pai, bom dia. Pai, me ajuda. Pai, obrigado por esse alimento. Pai, obrigado pelo dom da vida. Pai. Amém? Filho que ama o Pai, chama o Pai de Pai e tem relacionamento de Pai. Às vezes mãe reclama, quando o filho fica, mãe, a mãe reclama, né? Fala, chama pai uma vez, menino, só chama mãe. Mas quando o passarinho sai do ninho e a casa fica vazia, a mãe fala, que saudade daquela vozinha, mãe. O Pai quer que você fale com Ele. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes apresente a Deus, Pai, todas as vossas petições e súplicas, todas. Eu, quando era católico, eu aprendi que não podia incomodar Deus, porque Ele era muito ocupado, tinha um santo para cada departamento, eu aprendi isso. Eu só clamava a Deus para coisas muito graves, então eu nunca clamava a Deus, porque eu nunca sabia se era coisa grave demais, né? E de repente eu conheci Jesus, Ele falou, olha, você pode chamar Deus de Pai e fala com Ele sempre que você precisar. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Nós somos irmãos porque temos o mesmo Pai. Pai nosso que está nos céus. Vou pedir para apagar as luzes. Que Deus te abençoe, que essa palavra carente do coração,
que o Pai Celestial esteja sempre perto de você. E sabe o que Deus fala? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Não é Ele que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dEle. Por isso Ele requer de nós amor.